Boa noite, irmãos. Boa noite. Acho que poucos me conhecem, né? Porque eu estou chegando no grupo faz pouco tempo. Meu nome é Isabel. Eu sou casada, tenho 2 filhos. E, assim, eu sempre fui de caminhada, desde a minha juventude, né? Participei da renovação carismática. Depois eu caminhei por um tempo na comunidade Shalom. Faz 3 anos que eu sou catequista e faz uns 6 meses, né, que eu cheguei aqui no grupo, senti muita falta de viver em comunidade e encontrei esse grupo desde presente, né? Então eu estou caminhando aqui com vocês há pouquinho tempo e já me sinto muito feliz aqui, né? Já conheço bastante pessoas e vamos caminhando juntos, né? E a palavra de hoje, eu gostaria que vocês abrissem a palavra de vocês em Isaías 25, tá bom? Isaías 25. Vai ser o capítulo todo. Enquanto o povo está abrindo ainda, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui crê que Cristo nos libertou? Levante o braço, quem crê? E nós, agora outra pergunta. Vocês acham que nós vivemos verdadeiramente livres? Não. É difícil viver verdadeiramente livre? É difícil, né? Todos abriram? Sim. Então eu vou ler, tá bom? Então vamos acompanhando a leitura juntos, tá bom? Cântico de vitória. Senhor, vós sois meu Deus, eu vos exaltarei e celebrarei vosso nome, porque escutastes maravilhosos desígnios concebidos de há muito com firme constância. Reduzistes a cidade a um montão de pedras e a fortaleza a um acervo de ruínas. A cidadela dos orgulhosos está aniquilada e jamais será reconstruída. Por isso, um povo forte nos glorifica, e a sociedade das nações valentes vos venera. Porque vós sois refúgio para o fraco, refúgio para o pobre na sua tribulação, abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque o sopro dos tiranos é como uma tempestade de inverno, como o calor sobre uma terra árida. Vós fazeis cessar o clamor dos tiranos, assim como cessa o calor à sombra de uma nuvem. O canto triunfal dos tiranos se extinguirá. O Senhor dos exércitos preparou para todos os povos, neste monte, um banquete de carnes gordas, um festim de vinhos velhos, de carnes gordas e medulosas, de vinhos velhos purificados. Neste monte tirará o véu que vela todos os povos, a cortina que recobre todas as nações, e fará desaparecer a morte para sempre. O Senhor Deus enxugará as lágrimas de todas as faces, e tirará de toda a terra o opróbrio que pesa sobre o seu povo, porque o Senhor disse: naquele dia dirão: eis nosso Deus, do qual esperamos nossa libertação. Congratulemo-nos, rejubilemo-nos por seu socorro, porque a mão do Senhor repousa neste monte. Enquanto que Moabe é pisada no seu lugar, como pisada é a palha no monturo. Aí estende as tuas mãos, como as estende o nadador para nadar. Porém, o Senhor abate o seu orgulho e frustra-lhe o esforço das mãos. Suas muralhas, soberbas e fortes, ele as faz cair e as arrasa até os céus do chão. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Então, é um texto bem grande, né? Nós vamos aqui
ir por partes. Então, como nós falamos aqui no começo, né? Então é difícil a gente se sentir verdadeiramente livre, né? E o tema de hoje é o seguinte: porque Cristo é o fim da lei para justificar todo aquele que crê. Porque Cristo é o fim da lei para justificar todo aquele que crê. Agora uma pergunta: por que a cruz de Cristo nos libertou? O que vocês acham? Por que a cruz de Cristo nos libertou? A culpa original da morte. A cruz de Cristo nos libertou da morte eterna. Nos libertou do inferno. No tempo de Jesus, né, assim, na vida de Moisés, era tudo pela lei, né? E por que foi criada a lei? Então, tem uma parte que Jesus fala, né, pergunta que fala que Moisés criou a lei por causa da dureza dos corações, né? Tem aquela parte que ele fala do divórcio. Por que ele deu a carta de divórcio? Por causa da dureza dos corações, né? Tem aquela parte também que fala olho por olho, dente por dente, né? Então, naquela época, se a pessoa, uma criança vai fazer um arranhão com outra pessoa, daí por causa da lei, eles acabavam até empatando. Então, foi criada essa lei, olho por olho, dente por dente, porque se a pessoa te arranhava, você só podia arranhar ela também. Se ela machucava seu pé, só podia machucar o pé dela também. Senão, eles iam matar, ou saíam matando, né? Então, foi criada a lei por causa da dureza dos corações, né? Tem até uma parte, né, que eu só vou ler para vocês, não precisem abrir a Bíblia não, tá? Que está em Romanos, né, Carta aos Romanos, capítulo 10, de 1 a 4. Irmãos, o desejo do meu coração e a súplica que dirijo a Deus por eles são para que se salvem. Pois eu dou testemunho dos que têm zelo por Deus, mas um zelo sem discernimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer na sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque Cristo é o fim da lei para justificar todo aquele que crê. Então, não que a lei seja ruim, mas Jesus ele vem trazer fim à lei para justificar. Ele vem trazer a justiça dele. E como que é, né, a justiça de Deus? É igual a nossa? A justiça de Deus é a misericórdia. Jesus, ele para nos salvar, foi a preço de cruz. Enquanto nós éramos ainda pecadores. Para nos libertar do mal, para nos resgatar, ele foi humilhado, flagelado, coroado de espinhos, morto numa cruz. Jesus, nosso Redentor, com a morte de cruz, com a redenção, ele nos deu a certeza de que o mal não tem a última palavra. De que o mal não é a última palavra do mundo. E nós, né, humanamente, temos medo da cruz, né? Não é fácil encarar a cruz. Mas a cruz, nós temos que nos reconciliar. Então, a cruz é o lugar onde o medo humano foi oferecido pelo Filho ao Pai, livrando de todo medo, nos deixando livres. Mas, por que nós não tomamos conta, não tomamos posse dessa liberdade? Jesus morreu, deu a vida para que a gente tivesse vida em abundância, para que fôssemos livres. Ele
Ele morreu no nosso lugar para que a gente não vivesse mais no pecado, mas ainda nos sentimos oprimidos, ainda nos sentimos, né, fracos, presos, né, como na oração de hoje, né? Muitos empecilhos nos impedindo de nos abrir, né? Como se Deus não estivesse no meio de nós. Muitas vezes a gente vai levando a nossa vida desse jeito, né? Como se Deus não existisse. E tem até uma visualização que o pessoal do núcleo se reuniu, que a visualização era como se fosse, tivesse de um lado uma escrivaninha e de um outro lado um deserto. Como se nós estivéssemos cercados de afazeres, né, que nos ocupam o nosso tempo e não servem de nada para a nossa vida. Então a gente vai levando a vida, né? São coisas até listas, estudo, trabalho, né? E é aquela coisa cheia. Então vamos usar essa escrivaninha, né? Cheia de coisas para fazer, mas que não irão nos levar para a vida eterna, essa vida livre, na presença de Cristo, na presença de Deus. Vai passar, nosso trabalho vai passar, os estudos vão passar, né? E o que nós temos que desejar é o céu. É o céu. Mas o que a gente está fazendo aqui para a nossa vida? Que passos a gente está dando que nos levem para Deus? E eu vendo assim também, com essa visualização, que as coisas dessa escrivaninha que nós vamos fazendo, assim, são as coisas que a gente vai ter que fazer com as nossas próprias mãos, sem deixar Deus agir. Então é aquela coisa assim, até aqui Deus pode, mas agora sou eu. Né? Não, daí a gente vai, né? A gente vai agindo através do nosso orgulho, da nossa soberba, né? E as coisas do mundo vão acabando indo. Vamos viver nesse deserto, porque não nos abandonamos, né? Em Deus é difícil confiarmos. E aí, guiados pelos nossos sentimentos, vamos vivendo tristes, irados. Vamos matando uns aos outros com palavras, com gestos, com omissões. E algo assim que nós temos em nós, né? Nós somos livres do pecado, Jesus pela sua cruz nos salvou do pecado original, mas nós temos a consciência da carne ainda em nós, né? Então é aquela queda para o pecado, né? Então é uma luta, vivemos uma constante luta para fugir do pecado, né? Mas está dentro de nós, né? Então é uma caminhada. Então a gente está aqui, a gente está buscando, né? E a gente precisa, né, ir buscando cada dia mais, para deixar o mal sair e preencher, né? Deixar Deus preencher, né? Tem até uma frase que diz assim, né? Porque muitas vezes, né, eu não faço bem o que quero, mas faço mal o que eu quero, né? São Paulo falava essa frase, né? Então a luta é muito grande, né? Mas você quer, mas quando você vai ver, já fez mal que você não queria. Você quer fazer o bem, que é grande, você vai lutando, mas você acaba fazendo mal que você não queria, né? E assim, muitas vezes a gente assim, é tão soberbo que a gente não se dá conta de que a gente seria capaz de fazer o mal também, né? E acaba até julgando outras pessoas, né? O Papa Francisco, assim, ele tem um relato de que ele conversou com um assassino na prisão e ele foi questionando, né? Por que aquele homem matou, né? Ele foi perguntando, o que você sentiu, né? E enquanto o homem ia relatando a vida que deu, a raiva que deu, e ele foi se colocando no lugar, né, sentindo aquela raiva que a pessoa fez, até chegar naquele ponto de assassinar o outro, ele foi se colocando e vendo que, humanamente, até ele cometeria o mesmo assassinato. Então, às vezes, a gente vai se colocando numa posição, não, eu não faria tal coisa, eu não trairia, eu não mataria. Mas nós somos sábios, nós somos humanos. A gente não faria pela graça de Deus. Então, hoje, se nós não estamos numa prisão, é pela graça de Deus.
Se hoje nós estamos aqui no grupo de oração buscando a Deus, não é mérito nosso, é pela graça de Deus. E nós, somos muitas vezes levados pelas nossas carências, pelos nossos orgulhos. Nós somos presunçosos. E assim, só um exemplo, que eu estava numa missa, acho que não tinha ninguém na missa lá, daqui, né? E o padre estava dando um exemplo, né? Só um pouquinho dessa presunção, né? Que às vezes a gente se acha, né? Que ele tinha algumas prostitutas tinham procurado ele, se confessado, e começaram a fazer parte da comunidade. Só que algumas paroquianas, né, chegaram nas sacristias gritando, falando que não fariam partes com elas, né, que não ficariam no mesmo lugar que elas estavam, né. Aí o sacerdote, né, comentando aqui, ele chegou para elas e falou assim: então tá bom, então vocês podem fundar uma igreja, morrer numa cruz e ressuscitar. Só isso. Então, assim, quem somos nós, né? Que para querer, porque as prostitutas nos precedem no reino dos céus, né? Então ele fala, até concluiu, né, o sermão falando assim, que há maior júbilo no céu por uma pessoa que se arrepende e se converte do que por 99 que não precisam mais de conversão. Então é nos fazer pequenos, né? É nos fazer pequenos, deixar Deus agir, né? Deixar Deus fazer. Né? E nada é nosso. Tudo é pelo poder do Espírito. Então aqui, nesse lugar, nós viemos buscar Deus. Então os céus aqui agem no poder do Espírito, né? E nada, nem o dom é nosso, né? Então a gente não pode se apropriar do que é de Deus. E até completando, né, o que as crianças fizeram hoje, estava até escrito ali no meu, né, no rascunho. Eu achei muito interessante, a hora que eu vi às vezes com o coraçãozinho lá, faltando um pedacinho, né? E talvez essa parte fala agora aqui. E nós, seres humanos, temos um vazio que nada neste mundo vai preencher. Nada. Só Deus vai preencher. Só Deus. E muitas vezes a gente, pelas nossas carências, somente nós mulheres, vai mexer na casa, acha que o marido vai preencher esse vazio. Aí cobra o marido. Tô carente, vou acabar o casamento, sente aquela carência e não sabe que é falta de Deus. Porque ninguém acha que um amigo é tão dependente do amigo, porque acha que o amigo tem que preencher esse vazio. E nada vai preencher. Nem as vezes colocaram, não vai ser uma casa, não vai ser um carro. Só Deus vai preencher esse vazio, né? Só Deus vai saciar. Na nossa fé cristã, o medo, o mal será transformado através de um encontro pessoal com Cristo e com sua cruz. E o que nós ganhamos com a cruz de Cristo? Nós ganhamos a vida eterna. Somos ressuscitados com Cristo. E nessa palavra, lá no finalzinho, vai colocando ela que a gente ganha. Então, uma das primeiras coisas assim, no meio da palavra falando assim, né, que Cristo ele quer nos dar uma vida nova. E Deus, ele age na nossa humanidade. E ele quer agir através da humildade. E a humilhação, por si mesma, é um masoquismo, mas se eu me humilho pelo Evangelho, isso nos faz semelhante a Jesus. Então, Jesus, através da humildade, ele vai nos transformando. Ele vai nos fazendo nos assemelhar a Jesus. Então, já falando aqui também do perdão. Então, muitas vezes a gente... É difícil se humilhar, é difícil perdoar. E Deus, ele quer mudança no nosso comportamento. Então, muitas vezes, o Espírito de Deus agir, eu tenho que
dar o perdão para o meu irmão. Só que muitas vezes a gente vai deixando crescer a nossa conversa, né? Como esse exemplo das prostitutas, assim, um pecador, assim, entendi, se eu procurar a confissão, ele sai livre. Então o perdão liberta. E a gente tem que pedir a Deus essa graça do perdão, porque a pessoa que me feriu, ela é mais do que o pecado dela. A pessoa que me abandonou, ela é mais do que o abandono que ela me causou. A pessoa que me traiu, ela é mais do que a sua traição. Então a gente tem que, como cristão, ir assumindo essa humildade, assumindo, né, como Cristo faria. E nessa palavra, ele vai falando de um banquete, né? Que Jesus está preparando para nós um banquete lá no céu. Ele vai nos dar uma vida em abundância. Ele nos promete, né? Um coração livre. Ele promete esse banquete com carnes gordas, com festins de vinhos velhos purificados, né? Dizem que os vinhos velhos são os melhores, né? Que vai desaparecer a morte. Ele vai enxugar as lágrimas. Ele será refúgio para os fracos, refúgio para os pobres na tribulação. Ele vai ser abrigo contra toda tempestade e sombra contra todo calor. Sombra, né? Esse calorão que a gente está vivendo, mas a gente quer sombra, né? E aí Deus vai prometendo, né? Vai prometendo esse banquete. Mas para isso ele tem que encontrar o nosso coração livre, encontrar o nosso coração puro. E Jesus, ele, então, retomando, né? Ele deu a sua vida na cruz para nos libertar. E aprendemos com esse evangelho a ser como Cristo, a ter atitudes, comportamentos e ser misericordiosos como Jesus. Porque Jesus tem um banquete preparado para nós. E agora, irmãos, refletindo um pouco o propósito que podemos fazer, e eu queria perguntar o que você pode mudar na sua vida? Porque para a gente conseguindo tudo isso, essa humildade, deixando Deus entrar, deixando Deus vencer esse vazio, a gente precisa se encontrar com Deus. Que momentos a gente vai se encontrar com Deus? Você tem um momento separado na sua rotina? No seu dia ali para você se encontrar pela manhã? Vamos se encontrar em oração com Jesus como se ele for como um amigo, porque ele é um amigo. É um amigo que você vai ali, antes de contar o problema que está no seu coração, a angústia que está no seu coração, antes de ir lá contar para uma amiga no trabalho, você vai lá contar para Jesus. Você tem esse momento na sua vida? Você tem ali um cantinho reservado? Essa escrivaninha da oração, cheia de coisas que não era de Deus, será que agora, a partir de agora, essa escrivaninha, você pode encontrar Deus? Você pode ali ter uma vela, você pode ler a sua Bíblia e você vai falar, Jesus, me conduz nesse problema, me conduz nessa situação. Agora, com propósito, leve esse propósito para a sua vida a partir de hoje, de ter um tempinho para Jesus, de ter um lugar para conversar com Ele. E agora, nessa música, nós vamos contemplando esse banquete que Jesus quer nos dar através da vida de oração, através da libertação que Ele fez hoje no meio de nós, e Ele quer nos saciar com esse tesouro escondido.